Está no ar mais uma edição do programa Elas Podem Mais. Elas Podem Mais, na JFM. Com a sua apresentadora, Cláudia Costa. Prepare-se para histórias inspiradoras, dicas incríveis e entrevistas que vão empoderar você, mulher. Aqui, celebramos a força feminina e as conquistas do nosso dia a dia. Vamos juntas nessa jornada de transformação. Fique com a gente. Bom dia, muito bom dia, Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal. Bom dia, ouvintes! Estamos aqui de volta com as mulheres que movem o mundo dos negócios. Bom dia, Cibele Trivelato. Bom dia, Cláudia. Um prazer voltar aqui depois de algum tempo, assim, poder tratar de um tema diferente do que a gente tratou da última vez. Um prazer também recebê-la aqui novamente. Sejam muito bem-vindas ao nosso espaço, então, de inspiração e aprendizado. E hoje nós vamos mergulhar num tema essencial para quem quer construir um negócio de sucesso. Como criar soluções de valor que realmente fazem a diferença na vida dos seus clientes. Vamos falar sobre estratégias reais, desde o primeiro passo até a medição do seu impacto. Preparem-se para esse bate-papo aqui com a Cibele, do Me Ajuda Cibele, lá no Instagram. Podem começar seguindo. Criadora de conteúdo digital, mentora e aceleradora no Me Ajuda Cibele, @meajudacibele. Ela formou-se em administração em 2009 e em 2022 concluiu seu mestrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Formou-se também especialista em controladoria e contabilidade gerencial pela UCDB. Foi responsável pela elaboração do plano de negócios e planejamento estratégico para os incubados municipais de Campo Grande. Participou do grupo especial de estudo para implantação do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande e participou da pesquisa do Ministério da Economia, Índice de Concorrência Municipal ICM 2022. Além disso, possui expertise na elaboração de propostas PAC-FINEP para captação de recursos, além de outros editais regionais, como o Tecnova. Merece um uau, merece, minha gente. Vamos para as perguntas para o nosso tema, despertando o valor do seu negócio. Cibele, vamos lá. Para começar com tudo, qual você diria que é o primeiro e essencial passo para qualquer mulher que queira construir soluções de valor no mercado de hoje? E onde que a gente foca essa energia inicial para não se perder no caminho? Primeiro passo é identificar que dor e que problema você resolve. Então, existem métodos para você fazer isso, então você não precisa tirar da sua cabeça. De repente, a dor que você vai tratar é a sua. Existem inúmeros negócios que começam com uma dor sua. Então, eu não consigo achar roupa para o meu filho. Então, eu vou desenvolver uma roupa para o meu filho. E aí você tem uma metodologia chamada Problem Solution Fit. Então, você começa primeiro entendendo quais são as soluções existentes para você ter uma base, não parte do zero. Começa com aquilo que já existe, não inventa a roda. Quais são as restrições do cliente? Então, você começa a entender assim, ok, eu vendo roupas, eu vendo calçados. O que é que tem de comum quando um cliente diz não? É importante você se preparar para o não, para que você tenha argumentos para isso. Qual o comportamento de compra? Essa geração, agora, ela vive em função de qualidade de vida, de preocupações ambientais. Então, assim, qual o comportamento daquele cliente? Porque aí eu tenho que pensar nas minhas soluções. Ontem estava fazendo um curso de ESG, justamente tratando sobre isso. Então, as empresas precisam se preocupar se elas estão gerando impacto negativo para o meio ambiente, o que está acontecendo, quais são os canais de comunicação. O comportamento também mudou. Então, você precisa entender como é que você comunica. Vou comunicar por WhatsApp? Vou comunicar fazendo uma ligação? Quase ninguém atende mais ligação. Eu sou número desconhecido, eu não atendo. Eu também não. Então, como é que você vai entrar em contato com uma pessoa que não atende telefone? Sim. Né? Então, você tem que criar mecanismos para isso. A gente pode dizer que entender quem é o novo cliente?
Exatamente. Principalmente entender o movimento do mercado. Sim. Eu sempre falo a história do meu sogro. O meu sogro tinha uma empresa de máquina de datilografia e ele dava cursos de datilografia. Correto. Há Eu quanto fiz. tempo? Tempinho. Há quanto tempo a gente não ouve falar disso? E o mercado se modificou e ele faliu. Claro que ele faliu. Uhum. Depois disso, ele abriu uma loja de cyber. Quantos cybers existem hoje? Ele faliu pela segunda vez. Então, se a gente não percebe o movimento de compra, o movimento de comportamento, a gente não consegue gerar inovação suficiente para, pelo menos, se manter no mercado. Perfeito. Porque na época do curso de datilografia, naquele momento, aquilo era o que existia de mais atual. Aquilo era o que atendia o cliente. E era a tecnologia de ponta da época. Exatamente. Entender, então, o cliente é a base, correto? Sim. Sem dúvida. Mas quando essa compreensão falha, quando a gente tem dificuldade com relação a isso, qual o impacto real no dia a dia das empreendedoras e nos resultados do negócio? O que acontece na prática? Qual é o reflexo disso? Primeiro, que você não acelera. O que é aceleração? É eu ter recorrência nas vendas. Então, você está percebendo que o seu negócio está morno, fraco, não está tendo recorrência, ele não está acelerando. Então, você não está gerando conexão suficiente para entender o seu cliente e entregar para ele o que ele precisa, que não é necessariamente o que eu vendo. Perfeito. Percebo então, isso. Perdeu a recorrência e diminuiu a sua margem. Aí você entra no momento pânico, ativou o modo baixo preço, e daqui a pouco ou você fale, e aí a gente vai falar um pouquinho do movimento pré-queda. Correto. Então, primeiro movimento pré-queda. Os sinais. Os sinais, presta atenção porque são 5. Você começa a achar que você é bom. Primeiro movimento pré-queda, por quê? Você não vai buscar coisas novas. Primeiro movimento. Você se sente autossuficiente ali. Líder de mercado, eu já tenho a minha carteira, estou pagando as minhas contas. Segundo movimento. Quando começa a entrar dinheiro, você começa a gastar sem calcular o impacto dos seus gastos. Começa a gastar um pouquinho a mais do que você ganha. Segundo movimento, você começa a ter problemas financeiros reais, começa a se endividar. Quarto movimento, você começa a fazer parcerias mal feitas. Qual o problema disso? Você não tem mais estratégia. Você não está mais linkado à sua visão, missão e valores. Você já está no desespero. Está no pânico e tá bem motivado por estar no pânico. E aí chega o momento final, que é o momento da quebra. Que é onde se enterram sonhos. Exatamente. E sonhos possíveis, se houvesse estratégia, se houvesse previsibilidade, se tivesse tido esse olhar. Que é o olhar da melhoria contínua, o olhar da qualidade. Então, assim, é esse olhar da missão, visão e valores que conectam. Correto. Identificamos o problema. Agora, para as nossas ouvintes que querem agir, quais as soluções ou dicas práticas que você sugere para começar a construir esse valor de forma mais eficaz, mais segura? Primeiro ponto, nicha. Se você não tem uma clareza sobre quem é que você atende, quem atende todo mundo não atende ninguém. Perfeito, concordo. Então, assim, primeiro exemplo, vamos pegar a rede de negócios Árvore da Vida. Ela é nichada para mulheres. Mulheres têm necessidades específicas. Você tem casa, marido, filhos, trabalho, às vezes mais de um trabalho, às vezes estuda. Então, assim, é uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica do homem. Sim. Por exemplo, eu sou captadora de recursos. A captação de recursos ela é um pouquinho diferente da mentoria, da consultoria. Então eu tenho que nichar. E muitas vezes o nichar significa entrar num segmento que quase ninguém fala. Significa você ter que catequizar o seu público para que eles entendam que problema você resolve. Correto. Tem que ter aquele diferencial. Escolher e aí buscar no que você é diferente, no que você não é mais do mesmo. Exatamente. E cada vez ficar melhor naquilo que você já é boa. Perfeito. E terceirizar aquilo que você, de repente, não tem todas as competências para alguém que seja melhor que você naquilo. Perfeito. Merece um uau, pessoal. E é o que eu defendo
sempre. Nunca pare de aprender, nunca pare de construir. Siga em frente. Não importa se você vai ter que desacelerar um pouquinho, mas faça isso de forma estratégica, faça isso com o pé no chão, né? Lidando com aquela realidade do momento. Talvez isso seja uma prudência naquele momento, né, Cibele? A rede de negócios Árvore da Vida, o pessoal fala assim, Cláudia, por que você faz a conversa de boteco? A conversa de boteco, que vai acontecer agora dia 11 de setembro lá no Maracutaia, é um momento descontraído. A gente não deixa o celular de lado, não tem essa coisa de ficar tirando foto o tempo todo e olhando notificação. É o nosso momento. Mas ali a gente troca experiências humanas e empreendedoras. Aí vamos lá para o grupo da Rede de Negócios Árvore da Vida. Ali é onde se publica, se divulga o trabalho, o produto, os serviços que cada uma, profissional liberal, enfim, empresária tem e administração, tem essa administração, essa gestão. E aí temos o nosso produto, né? Do nosso grupo específico, que tenho aqui a parceria com a Cibele, com a doutora Daniele Pinho, com a Triarte, né? E com a Helena da Metes Assessoria Remota, que é um produto que nós oferecemos justamente para trabalhar tudo isso que a Cibele está levantando aqui e algo mais. Então, o que a gente procura? Olha para essas clientes, para essas empreendedoras, Cibele, verifica a necessidade delas, né? Que foi o que nos levou a montar esse grupo nosso de profissionais especialistas em diversos segmentos. Sim. Não é isso? Excelente. E aí, a teoria na prática é sempre melhor. Você tem algum exemplo, talvez algum caso que ilustre para aplicar esses conceitos de valor e segmentação e que gerou resultado real para um negócio? Conta pra gente. Eu mesma. Então, a partir do momento que eu deixei de ser apenas mentora, consultora e passei a focar na captação de recursos, eu tenho um segmento no qual eu vou me especializar. E aí existem subsegmentos que a gente precisa ter essa visão macro. Por exemplo, eu não trabalhava com OSCs, eu trabalhava apenas com empresas. E a partir do mês passado... Fala para nós o que são OSCs, para quem não conhece. São organizações da sociedade civil. Basicamente, são as ONGs, empresas sem fins lucrativos, federações, associações. Então, você não trabalhava com esse nicho? Não. Tá. Mas eu percebi impacto neles. Então, quando você começa a trabalhar com esse nicho, eles têm um impacto, geralmente, em populações de vulnerabilidade. E aí, volta a questão da missão. Por que é que você faz o que você faz? E aí dá sentido para você continuar e para você entender que negócios são feitos com duas coisas: estratégia e conexões. Perfeito. Eu costumo dizer assim, por que a rede faz o que faz? Porque a rede precisa do que ela faz e ela entende que outras pessoas também precisam do que ela faz. Por que o Me Ajuda, o @ Me Ajuda Cibele, lá seu podcast, faz como faz? Por que você faz? Porque você precisa e entende que outras mulheres também precisam. A gente precisa se ajudar. Eu acho que dentro do universo feminino existe uma competitividade desnecessária. A gente precisa, sim, se unir, criar mecanismos para que a gente possa alavancar umas às outras. Perfeito. E esse é a nossa grande missão mesmo, né? Sim. Que eu costumo dizer assim, é muito bonito você chegar numa empresa e tá lá estampado, né? Aquela placa de metal, muitas vezes, né? Com a logo da empresa, escrito assim, missão, aí tem um texto, aí visão é outro texto e valores é outro texto. Mas para você ser um bom empresário, uma boa empresária, para você obter sucesso, um bom profissional liberal, não importa. Para você ser um bom profissional naquilo que você faz, é preciso que você seja uma boa pessoa. Sim. É preciso que você entenda a sua primeira missão, a sua primeira visão e os seus primeiros os valores, os humanos. E para que você possa construir essa visão, essa missão, visão e valores institucionais, empresariais, corporativos. Porque senão você não consegue desenvolver a sua cultura organizacional, você não consegue desenvolver o diferencial da sua marca, o seu posicionamento, a sua identidade. Tudo advém de quem você é na sua essência. Tô errada, Cibele? Não. Me corrija. E eu acho que isso também, esse sentimento de propósito, de missão, eles não são mais
só para você falar bonito. Exatamente. É isso que falta quando você vê, assim, algumas pessoas falando assim, nossa, eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto uma necessidade de suprir com compras, com comida e outras coisas. Então, buscar esse sentimento de propósito, de visão, é algo que vai trazer, além de clareza, porque dinheiro é resultado. Perfeito. Então, além de clareza, vai gerar um impacto real nas pessoas que você atende. Hoje eu trabalho com associações voltadas a assentados. E para mim isso tem um valor enorme, porque cada ação que você planeja para eles, eles mal conseguem escrever. Então, para mim, isso foi muito impactante. Sim. Enquanto pessoa, além de ser profissional, então eu posso associar o meu trabalho a algo que vai me satisfazer como pessoa, como ser humano. Sim. Saber que o meu trabalho está gerando a diferença na vida de alguém. Você vai lá, planta a semente, né? Faz a rega todo dia, né? Vê aquilo frutificar, ou seja, te preenche. Em te preenchendo, você se sente pronta para expandir, para melhorar, enfim, para evoluir, para ascender no seu sucesso, né? Sim. E eu costumo dizer também a importância da gente estar bem acompanhada nessa jornada da vida, né? Porque não é só uma jornada. Quando eu falo jornada da vida, pessoal, não pensem vocês que é somente essa jornada empreendedora. É a jornada da vida mesmo, tá? E a jornada empreendedora passa por isso, né? E um outro detalhe, tudo é construção. A gente precisa prestar menos atenção na concorrência e mais atenção nos nossos clientes. Geralmente a gente deixa o cliente de lado e fica prestando atenção no que o outro está fazendo. Faça o que você faz bem feito. Faça o que você faz com sentido, né? Então, é muito importante. E isso que você falou, esse ponto dessa maturidade. Eu falo, gente, vamos parar de romantizar e espiritualizar tudo no empreendedorismo. Tem esse lado? Tem. Mas a gente tem que ser prática, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que ter planilha financeira, a gente tem que ter reserva, a gente tem que fazer o CNPJ, tem que registrar a empresa, tem que fazer um investimento ali na sua imagem, na sua marca, tem que fazer, porque senão você só vai ficar com a frustração de que aí você fala assim para mim, Cláudia, mas para isso tem que ter recurso. Gente, vamos buscar saída juntos. Jeito tem. É planejamento, é estratégia, né? Você vai para uma mentoria, aquela mentoria vai te ajudar nesse caminho. A própria palavra já diz, né? A pessoa não vai mudar você e dizer assim, faz isso aqui que você faz milagre, faz isso aqui que isso aqui é mágico. Mas ela vai pegar na sua mão e fazer esse caminho com você, dentro da tua realidade, dentro da sua expectativa, né? Levar você a atingir o objetivo que você deseja. Porque não é fácil, mas é possível, né, Cibele? Sim, e a gente tem que falar também sobre métricas, né? Então, é super importante a gente entender que negócios, eles são feitos, sim, para gerar lucro. Então, a gente precisa acompanhar. Eu quero dobrar o meu faturamento. Você sabe efetivamente quanto você fatura? Sim. Quais são os indicadores disso? Exatamente. Né? Por exemplo, um indicador muito comum é a taxa de rotatividade do seu cliente. Você já pensou se você tiver que, cada vez que você for fazer uma venda, você tiver que captar um novo cliente, quanto custa captar um novo cliente? Existe um termo para isso. É o custo de aquisição de cliente, é o CAC. E passa por um processo. Passa por um processo. Então, você tem que organizar a sua empresa para que ela cresça de forma estruturada, para que você não cresça e depois você tenha que voltar, se reestruturar, para ir crescer novamente. Para crescer com solidez. Exatamente. Porque o que se espera de um negócio? Perenidade. O que é a perenidade? A permanência. E como é que você consegue essa permanência? Como você mesma disse, não, eu sou melhor nisso e tá tudo certo, eu tenho 100 clientes aqui, vou ficar nisso aqui. Não, a permanência, ela depende do seu movimento contínuo. E amadurecido, né? E bem estruturado, como disse aqui a Cibele. Gente,
Uau, Cibele! Uau, que aula, gente! Que inspiração! Saímos daqui com a mente cheia de ideias, o coração com mais garra, mais vontade, mais coragem, né? E para todas as nossas ouvintes aqui, eu entendo que a mensagem é clara. Entender o seu cliente, comunicar com propósito, medir seus resultados, são os pilares para construir um negócio de impacto real. E eu tô lendo porque é necessário ficar isso muito claro. Cibele, muito obrigada por compartilhar. Informa aqui como é que faz para entrar em contato com você, por favor. Eu tenho uma rede social, que é o meu contato principal, então, Instagram, @meajudacibele. Cibele é simples, e CIBELE. Também tenho a rede social do Facebook, mesmo nome, e do YouTube. Eu geralmente não passo meu contato telefônico, mas eu tô dentro da rede de negócios Árvore da Vida, então se você tá interessado em se conectar, participa do Boteco. O Boteco é feito para isso, para a gente conhecer gente nova, para entender. Participa do programa Jornada da Vida, que está vindo aí, em novembro, dia 8 de novembro. Então, participa, interage. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu tenho também um podcast, então para quem quiser participar, participa novamente do Boteco. Não dá pra gente conversar porque a gente não conhece. Exato. Se conecta, se mostra que a gente faz um negócio aí. Tá. E é interessante tudo isso, Cibele, essa chamada que a gente faz, porque ela transmite a nossa vontade de caminhar juntas mesmo, né? Porque o nosso grande diferencial, pessoal, e eu falo aqui com a minha parceira, né? Porque a gente vive isso todo dia, é ver o sucesso de outra mulher, é ela chegar pra gente e falar, olha, aquela dica, às vezes pequenininha, aquela dica fez toda a diferença no meu negócio. Então, toda a minha gratidão pela sua disponibilidade de tempo, pela sua inteligência, pelo seu domínio, né? E principalmente pela sua vontade de compartilhar isso, de não, porque tem isso, tá, pessoal? O pessoal guarda todo o conhecimento, fala, não, eu não vou dividir com ninguém, porque vai que alguém se dá melhor do que eu. Aqui a gente não pensa assim. Aqui tudo que a gente sabe, a gente quer passar adiante, né? Para que a gente caminhe juntas, tenha sucesso juntas. Então, ouvintes, até o próximo episódio, tá? Fiquem ligadas, acompanhem os episódios do podcast de Me Ajuda Cibele, porque o conteúdo é belíssimo, é super válido, super agregador em termos de conhecimento. Ela sempre está entrevistando um pessoal com domínio também de conhecimento, de causa, né? E aí eu vou encerrar aqui dizendo que o Luan da V4 Veículos tem um recado para vocês, agradecendo mais uma vez, Cibele. Tamo junto, tô feliz, sou muito mais feliz depois que Cibele veio para a rede de negócios e se tornou uma das nossas parceiras de negócios. Beijo, queridas, até a próxima, sucesso para vocês. Tchau, tchau. Você ouviu mais uma edição do Elas Podem Mais. Elas Podem Mais, na JFM, com Cláudia Costa. Agradecemos pela sua companhia e esperamos que as histórias e dicas de hoje tenham inspirado você a acreditar ainda mais em seu potencial. Até a próxima! E lembre-se, juntas somos mais fortes.